nosso top 10 de negócios imobiliários, eu fiz um resumo de assuntos, de temas, resumo do resumo, como é o intuito do Papo Imobiliário, para nos precavermos de experiências nesse sentido no nosso dia a dia. E segue o primeiro top 10. Pessoal, antes de comprar, antes de vender ou antes de locar, por favor, jogue os nomes das partes comprador, vendedor, locador, locatário nos sites Bombril, que eu apelidei como sites Bombril, ou seja, sites gratuitos. Eu já fiz uma live nesse sentido, todos esses sites gratuitos, mas no futuro próximo repetirei. Mas são sites gratuitos que você pode antever, precaver, prevenir problemas futuros antes mesmo de assinar o contrato de sinal ou promessa de compra e venda. Ok? Então, o primeiro top 10 é: antes de comprar, vender ou locar, jogue o nome das partes nestes sites Bombril, para aí você ver se alguma das partes tem algum litígio, algum problema jurídico que possa ser sanado, tá? Outro mito, pessoal: quando uma das partes tiver problema, olá, seja bem-vindo, Mac. Com alguma das partes tiver problema judicial na certidão, não aterrorize-se. Cada ação existe um valor. Você tem que saber o teor, o valor dessa ação, para aí você tomar uma decisão acerca daquele negócio. Mas existe um paradigma de aquela parte tem ação contra ela, acabou, babou o negócio. Não funciona assim. Cada ação existe um valor. Tudo bem? Seguindo, vamos para o nosso top 2. Pessoal, laudêmio, vamos fazer um grande resumo da laudêmio. Laudêmio nada mais é do que o imposto de transferência, tá? Então eu separei aqui as 3 opções de alíquotas nesse sentido do laudêmio, tá? O da União, o percentual do laudêmio da União, né, a taxa a ser paga, né, do tributo, do imposto, é o laudêmio. O percentual, a alíquota do laudêmio da União é de 5%, tá? Foi baixada uma nova lei agora, em dezembro de 2015, sancionada no início de janeiro, acerca da diminuição do laudêmio, mas isso são para casos isolados, tá? Eu ainda não preparei uma live nesse sentido. Então, aqui é só um resumo dos percentuais. Acerca da União é 5%. O laudêmio percentual, a alíquota para os municípios, a rigor, é 2,5%. E das famílias reais ou entidades religiosas são 2%, tá? A rigor, em regra geral, a nível nacional. Tá bom? Então, União 5%, municípios, entes federativos 2,5% e famílias reais ou entidades religiosas que também são detentora desse imposto, elas ganham 2% do valor do avaliado do imóvel. Tudo bem? Seguindo aqui o top 3, pessoal, toda certidão existe uma abrangência, tá? Abrangência das certidões. Não existe, a federal, não existe uma abrangência, infelizmente, até a atual conjuntura, não existe uma abrangência nacional. As certidões que têm o título federal, infelizmente, o âmbito dela é apenas estadual. É exemplo da Justiça Federal. Justiça Federal do Estado de São Paulo, Justiça Federal do Estado do Rio, ou seja, a abrangência dela é só no Estado. Né? Num raciocínio rápido, poderíamos ter uma certidão com abrangência nacional, né? Para venda de imóveis, para prevenção na venda de imóveis. Ora, o vendedor pode estar vendendo um imóvel em São Paulo e ele está todo sujo lá no Mato Grosso do Sul, como pessoa física. Então, quando ele vir a ser executado lá no Mato Grosso do Sul, a justiça vai começar a buscar todos os bens que ele tem a nível nacional. Né? Então seria excelente que tivéssemos uma certidão a nível nacional. Tá? As demais são de âmbito municipal. Tudo bem? Seguindo, pessoal, podem dar corações na tela para medir vossa satisfação. Quarto top 10, tradição. Algumas palavras jurídicas que você pode se deparar no dia a dia e ser eficaz
no seu negócio. Tradição. Tradição nada mais é do que entrega. Tradição, no juridicamente falando, é entrega do bem. Tradição é entrega do bem. Domínio, pessoal, domínio é propriedade. Domínio é a propriedade. Alienante. Alienante, pessoal, nada mais é do que o vendedor. Vendedor. E adquirente é o comprador. Adquirente, o comprador. Alienante, o vendedor. Domínio é a propriedade e tradição é a entrega. Tudo bem? Vamos seguir? Top 5. ITBI, pessoal. ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Existe a alíquota, em regra geral, de 2% e é atribuído pelo município, tá? O imposto de transmissão de bens imóveis, que é obrigatório em toda venda de imóveis, ele tem alíquota a rigor, em regra geral, a nível nacional, de 2%, esse percentual, do valor atribuído pelo fiscal da prefeitura, tá? Se você achar ou perceber que aquele, olá, Vinícius, que aquele valor atribuído pelo fiscal, obrigado, Manunciação, por convidar seus seguidores. Não, Brasil. Se você perceber que aquele valor atribuído pelo fiscal da prefeitura foi arbitrário, foi maior do que o de mercado, você pode embargar com um processo administrativo na prefeitura e pedir uma nova avaliação. Tudo bem? E o ITD, que é o Imposto de Transmissão de Doação. A alíquota é de 4% e, em regra geral, é estadual. Então, estamos no top 5. ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, 2% em regra geral. Tem municípios que atribuem 2,5%, tem município que atribui 3,5%, mas a rigor geral são 2%, tá? E o ITD, Imposto de Transmissão e Doação, ou causa-mortes também, né? São 4% e é atribuído pelo fiscal do Estado e é requerido na Secretaria da Fazenda do seu Estado ou do seu município. E o ITBI é requerido na municipalidade, na sua cidade. Tudo bem? Seguindo o nosso top 6, pessoal, tabelião, oficial registrador. Tabelião não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Por favor, acompanhe seu cliente. Não jogue seu cliente na mão do tabelião tão somente, tá? Não jogue. Porque o tabelião tira o dele da reta e deixa o seu. Tudo bem? Aqui o Papo Imobiliário é um programa na contramão da formalidade. Aqui eu falo português bem claro, é o dia a dia, o papo aqui é de corretor para corretor, então fica muito mais fácil o entendimento. Tudo bem? Então, aqui é resumo dos resumos, tá? O tabelião nada mais é do que um fiscal do feito das partes. O tabelião é um fiscal do feito das partes, tá? Esse tabelião, o cartório, pessoal, presta serviços particulares à sociedade, nada mais fiscalizado pelo Estado. Olá, Luciano, seja bem-vindo. O cartório é um prestador de serviço, olá, Vitor, o cartório é um prestador de serviço particular, fiscalizado pelo Estado. Tudo bem contigo? Fiscalizado pelo Estado. Então, o tabelião nada mais é do que um fiscal do feito das partes. Não é a voz de Deus. Chega no cartório, o que o cartório fala, tudo bem, ele tem que mostrar. Mas quer ver um exemplo da arbitrariedade do tabelião, do cartório? Você pega lá um checklist, eu preciso da relação de documentos necessários para a venda do imóvel. Ele dá a relação dele, cada cartório tem uma relação, né? Quando se tem, senão ele fala e você anota, tudo bem? E você anota, olá Samir, seja bem, e você toma nota. Só que existem certidões que eles não pedem. A lei diz que é obrigação tirar certidões de feitos ajuizados. São diversas certidões, Mas como ele tem fé pública, né? Como no final das escrituras ele tira o dele da reta, então é muito fácil para ele dizer, tira isso, tira X, tira Y. Não, é muito sério, é a compra de um sonho, é caro o imóvel. Então você como consultor, você como profissional de negócio imobiliário, você tem que saber disso e prevenir o seu
É, é. E prevenir o seu cliente, tá? O seu cliente, precaver ele, ajudar ele, tá? Não tem que deixar na mão do tabelião, não. A tabelião não é a voz de Deus. E se o tabelião fizer alguma coisa errada, você suscita a dúvida no juiz, ao magistrado, tá? Acerca daquele problema, daquela exigência que o tabelião fez, tá? Porque ele tem uma consolidação normativa, né, que são as regras cartoriais que ele tem que seguir. Mas para você pleitear alguma dúvida, suscitar alguma dúvida acerca daquele tabelião junto ao magistrado, você tem que ter conhecimento dessa consolidação normativa. Tá bom? Tá legal? Então, moral da história, no top 6, não atribua toda a responsabilidade do seu cliente para o tabelião. Acompanhe. Quando a minuta estiver pronta da escritura, você pede a minuta, ele pode mandar por e-mail, ou então você chega antes. Olha lá, Brasil, Nordeste do Brasil. Você pega a minuta, vai antes para você ler, tá? Seguindo top 7, nosso top 7. Pessoal, corações na tela, corações na tela. Pessoal da retransmissão, vocês também podem dar corações batendo na tela. Quem não me segue, clica nesse bonequinho para passar a seguir, que daí você será notificado toda vez que o Papo Imobiliário entrar no ar. Tudo bem? Nosso top 6, nosso top 7. Sempre, pessoal, sempre solicitar a certidão de ônus reais vintenária ou trintenária. Para quem não sabe o que é certidão de ônus reais, nada mais é do que uma certidão da vida total do imóvel. Vida total do imóvel, tá? Então, certidão de ônus reais, você vai pagar R$2 ou R$3 a mais. Então, quando você pede uma certidão vintenária, é a vida daquele imóvel de 20 anos atrás. Tá legal? Ou trintenária de 30 anos atrás. Então, quer dizer, vai te dar uma radiografia geral, né? Uma radiografia geral daquele imóvel. Então, é muito importante você solicitar no cartório, né, a certidão de ônus reais vintenária ou trintenária, tá? Porque se você não falar... Olá, Lívia, seja bem-vinda. Sim, Brasil. Se você não solicitar essa certidão vintenária ou trintenária, vai sair apenas uma certidão atual, tá? E essa certidão tem validade por 30 dias e custa a nível Brasil em torno de R$50, tá? No cartório. Uma das principais funções dessa certidão de ônus reais é saber que aquele imóvel está registrado no nome de João. Então, só João pode vender aquele imóvel. Entendeu? Tamo junto? Então, seguindo nosso top 8, vocês vão... cruzar com essa expressão em latim gigante chamada de forma corriqueira propter rem. É uma expressão em latim. Propter rem é uma expressão em latim que significa o seguinte: a dívida acompanha o imóvel. A dívida acompanha o imóvel. A dívida... Negocia imóveis também, Miami e Orlando, tá vendo? Eu sou afiliado da Piquerhild também. A dívida acompanha o imóvel. O que isso quer dizer? Quando você comprar um imóvel, você tem que se certificar que aquele imóvel, a taxa condominial está em dia, as cotas extras estão em dia, o IPTU está em dia. Você tem que fazer todo esse levantamento, tá? Porque depois de lavrado, depois de vendido o imóvel, essa dívida acompanha o imóvel. Então você vai ser responsável por dívidas posteriores à venda, mesmo que não esteja em seu nome. Por quê? Porque a dívida acompanha o imóvel, ou seja, ela é encarecida dessa expressão em latim propter rem. Então, todo cuidado é pouco. Vasculhe toda a dívida do imóvel antes da lavratura da escritura. Tudo bem? Então, seguindo, vamos para nosso
top 9. Top 9. Pessoal, Lívia, seja bem, obrigado por convidar um seguidor. Pessoal, vendedor de imóvel com mais de 60 anos, vendedor de imóvel com mais de 60 anos, tem proteção especial na legislação brasileira, tá? Tem proteção especial na legislação brasileira. Então é bom, é sugerido também pelos especialistas requerer nesses vendedores atestados neurológicos. Ora, a primeiro momento assusta isso. Olá, Rodrigão, seja bem-vindo. Assusta, né? Pedir um atestado neurológico de um cliente. Num raciocínio rápido, você está chamando aquele cliente de louco. Mas não, você vai explicar, seu álibi será que é fato, né? Sim, assusta, é fato que a partir de 60 anos, essas pessoas, né, entrando na maior idade, né, na idade master, falando assim, que eles têm proteção judicial, né? Então, às vezes, eles não estão gozando da sanidade mental, né, para aquele negócio, para uma venda de imóvel, né? Para uma venda de imóvel, que é um negócio muito minucioso, é um negócio muito delicado. Às vezes ele pode estar sendo coagido, às vezes ele está vendendo aquele imóvel e os filhos dele não sabem, a esposa não sabe, tá? Então, para você proteger, você como profissional que está no meio intermediário, para você proteger o seu comprador, o seu cliente comprador, você tem que saber que pessoas, vendedores com idade a partir de 60 anos têm proteção especial. Qual é essa proteção especial? Caso você venda a esse cliente com mais de 60 anos e realmente ele não estava gozando de sanidade mental, essa proteção protege, bem redundante, protege aquele cliente de uma nulidade daquele negócio. Ou seja, você vai trazer problema para seu comprador que não sabe, né? Não sabe disso. Então, requeira a esse cliente vai, claro, de uma maneira bem sucinta, de uma maneira bem educada, ele vai solicitar ao médico dele um atestado neurológico que ele está gozando das sanidades mentais e pode muito bem estar apto a vender aquele imóvel. Tudo bem? Tamo junto? Seguindo, sob pena de nulidade, né? Pode ser anulada. Independente disso, qualquer escritura registrada, ela pode ser anulada, tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Seguindo o nosso, pessoal, corações na tela. Seguindo o nosso top 10 e último para finalizar, tutor. Você sabe o que é tutor e curador? Você sabe a diferença, lá, Bruno, de tutor e curador? Pessoal, tutor é o representante legal do menor. Tutor, juridicamente, é o representante legal, é o procurador legal do menor, tá? No Brasil, abaixo de 16 anos. Tá? E o curador é o representante legal do incapaz. O que é o incapaz no Brasil? É aquela pessoa que não tem a sanidade mental. É aquela pessoa que é um deficiente, tá? É um deficiente. Então, existe o curador para ser o procurador dele, representar ele civil, fora e dentro de juízo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Esses foram os 10 top de negócios imobiliários. O Papo Imobiliário, a TV Papo Imobiliário, é um programa na contramão da formalidade e um resumão. Aqui nós fazemos um resumão prático da aplicabilidade no dia a dia. Claro que com algumas
ferramentas jurídicas, né? Algumas dicas, novos conhecimentos, novo conceito, porque de nada adianta você estar muito motivado e você não saber do seu trabalho, do seu mistério. Tá? Eu costumo dizer que você tem que ter uma noção geral, ampla. A corretagem, os negócios imobiliários são muito complexos, tá? Então é muito sério, não é brincadeira, então é preciso você estudar bastante. Ok? Alguma dúvida? Gratidão pela audiência inteligente de vocês.